Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que tá o feriado de vocês aí? O meu já foi bom, dormi bastante. Ontem reunimos alguns amigos aqui em Curitiba, em casa, amigos ministeriais. Uma vez por mês eu faço uma confraria de ministérios aqui e reúno pastores da cidade para a gente ter um tempo de oração, para a gente ter um tempo de comunhão. E foi muito gostoso poder trocar informações, trocar experiências, encorajar-nos mutuamente. O ministério nem sempre é flores e com certeza vários dos nossos pastores estão passando por momentos muito justos, desafiadores. Então Deus tem me conduzido nisso aí. Eu tenho feito já uma vez por mês aí uma confraria ministerial de Curitiba e é isso aí. Então a Sabrina já está com a gente aí, presente na linha. Hoje minha convidada especial é Sabrina Moraes. Sabrina é uma das pastoras, lead pastor da Igreja no Cinema, ali em Florianópolis. E quero começar já essa manhã entregando para vocês um texto de Efésios 4:25, que diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos devem abandonar a mentira ao seu próximo. Fale a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Em tempos dinâmicos como os atuais, o número excessivo de compromissos muitas vezes nos desgasta. E logo nós percebemos que, mesmo com a agenda lotada, temos que manter um alto padrão, objetivando uma carreira, uma vida de sucesso. E uma vez entregaram uma lista de virtudes que pessoas pessoas com êxito praticam. E aqui eu queria destacar pelo menos cinco atitudes que pessoas de êxito, pessoas que têm resultados, praticam todos os dias. A primeira delas é: não conte mentirinhas inocentes. Segunda, mantenha os seus compromissos. Terceira, vá um pouco além do que pedem para você. Quarta, não dê falsas impressões. E 5, reconcilie-se e perdoe imediatamente. São 5 atitudes que eu e você nós podemos ter como estilo de vida, hábitos de pessoas altamente eficazes. Por isso, note que todas as virtudes estão contidas na palavra de Deus. Se você pegar essas 5 virtudes, você vai ver que a Bíblia, ela já, de geração em geração, ela nos ensina nessas virtudes. E com certeza eu quero destacar a primeira delas hoje, sobre as mentiras. Não conte mentirinhas inocentes. Eu costumo dizer que quem mente, mente. Quem mente, mente. Assim como quem rouba, rouba. A questão que cada oportunidade nos proporciona uma nova, ou melhor, cada oportunidade aponta para uma nova proporção de mentira. Então às vezes você está com uma pessoa conversando e de repente liga a esposa dela, e aí a esposa liga e fala: oi, tudo bem, amor, onde você está? E aí você está dentro do café, sentado, conversando, e você fala, e a pessoa fala assim: ah, amor, já estou aqui entrando no carro, já estou indo. E de repente você olha e fala: não, a gente não está no carro, a gente não está indo, você está sentado aqui comigo. Essa pessoa que está mentindo, mente, e ela não percebe. Se ela mentiu naquela inocência ali para quem ela ama, o que você acha que ela fala para você? Será mesmo que ela fala toda a verdade para você? E assim eu percebo que quem mente, mente. Às vezes a pessoa deixou escapar uma palavrinha e de repente você fala: não, mas você está aqui comigo, como é que você está falando que já está indo? Ah, é que... Aí a pessoa faz assim: é que... Ela não vai entender. Por isso, lembre que quem mente, mente. Um dia essa pessoa ela vai naturalmente mentir para você naquilo que era muito importante
como uma sociedade de uma empresa, como na compra de um carro, assinando um documento. Assim como quem rouba, rouba, né? Às vezes aquele troco que era para ter devolvido e não devolveu, um combinado que tinha sido feito, sabe aquela história assim que você empresta um valor pro teu amigo e teu amigo esquece que você emprestou para ele, mas na verdade ele não esqueceu, ele apenas está te furtando. Ninguém esquece o que um dia você precisou emprestar de alguém. Talvez pode esquecer assim 2, 3 oportunidades, mas passado um período a pessoa ela lembra e anota e te paga. Então guarde uma coisa: quem mente, quem rouba, rouba. Cuide com as mentirinhas inocentes que você conta para os seus filhos, mentirinhas inocentes que você conta para os seus pais. Nós precisamos entender que a Bíblia diz, portanto, falem cada um de vocês a verdade ao seu próximo, pois todos são membros uns dos outros. Abandone a mentira. Abandone a mentira. Mentira é um câncer social que corrompe toda uma sociedade a ponto de danificar transações, vendas, comércio, sistema bancário. Imagine que todo dia alguém mentiu para você. Todo dia alguém mentiu para você. E isso tem um impacto econômico muito grande. Isso tem um impacto social muito grande. Isso causa transtornos. Esses dias um rapaz, eu tenho um ônibus para vender. E um rapaz me escreveu e se interessou e falou que era mecânico e que consertava ônibus por hobby e tal. E eu inocentemente falei, tudo bem, vamos lá ver o ônibus. Esse cara me fez sair no meio da semana à tarde, me desloquei 30 quilômetros até onde estava o ônibus, fui com meu filho. Estava uma chuva danada. Quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando, e esse cara até hoje não apareceu. Esse cara não tem noção do transtorno que eu tive naquela tarde para eu conseguir dar atenção para ele e ir até lá. Então, eu perdi tempo, perdi combustível, perdi relacionamento, porque no meio disso, quem está com o meu ônibus lá é a 4ª vez que eu peço para ele me atender e de repente vai estressando, né? Porque você já está dependendo da garagem do ônibus e ainda você chega lá, o cara se programa para estar lá e a pessoa não foi. Enfim, não minta, abandone a mentira. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E vamos que vamos, feriado, eu nem sabia que era feriado hoje, esqueci que era feriado. Por isso que eu marquei essa live hoje sem saber que era feriado e de pronto a minha querida Sabrina topou com a gente aqui. Então, deixa eu adicionar a Sabrina agora. Sabrina Moraes, com vocês. Sejam todos bem-vindos aí, de perto e de longe. Oi! Hello! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? Eu não lembrava que hoje era feriado. Ah, pois é, mas eu falei que eu estava disponível porque era feriado. Nossa, que sorte minha. Coisa boa. Senão ia estar trabalhando também. Ah, pois é, então acertei o dia. Graças a Deus, deu certo. Muito bom, pessoal. Essa é a Sabrina. Ela vai ser mãe. Na verdade já é mãe, né? Mas É, ela tá na primeira experiência de maternidade. Ela é uma das pessoas pilares da igreja no cinema. É uma mulher forte, é uma mulher que sempre está vivendo para os outros, né? Isso é a marca de um crente de verdade, né? Se orienta mais pelos outros do que por si mesmo. E que bom que chegou o dia de eu poder falar com você também. Já falei aqui na live com o Pedrinho, que é seu pastor da sim. sua igreja. E as pessoas conheceram já um pouco da história da INC, já conheceram um pouco de Florianópolis, do Pedrinho, da família. E dia a dia a gente sempre está trazendo alguém na mesa para contar para a gente como Jesus entrou na história. E Uhum. com certeza cada dia tem sido... Sabe quando você começa a perceber assim que aquele Jesus te ama, que alguém falou na rua, mudou o destino de uma pessoa, e você fala assim, puxa, não imaginava que para um É, crente um Jesus te ama era tão poderoso. isso aí. Ontem o Bran, ele participou com a gente aqui, um cara do meio da Holanda,
vida muito louca, usava droga, era louco de tudo. Pra você ter ideia, o cara, ele queria trabalhar com macacos no centro da África, ser um protetor dos animais e morrer com os 35 anos pelos Meu animais. Deus. Esse era um cara lá da Holanda. Pensa, às vezes a gente olha a Holanda e fala assim, meu, a Holanda é um país muito louco, né? Uma vez eu brinquei, falei, se o diabo tem endereço, deve ser para aquelas bandas Ai, ali, meu né? Deus. Porque é um país louco, pode tudo. Sim. Pode droga, pode sexo, prostituição, pode aborto, pode tudo que, né? E aí você olha assim e saber que Deus levantou um cara no meio daquele meio ali para ir hoje nas igrejas na Índia. Ele tem várias frentes de evangelização. Mas tudo porque alguém, um crentezinho que talvez nunca vai saber o nome, um dia Uhum. falou para ele, ó, Jesus te ama, né? Você tem valor, você tem um pai, né? Ah. E com certeza toda família tem um dia que alguém entrou na história. Lá no churrasqueiro, dentro de uma caixinha. A Aline tá perguntando onde tá a pochete para ela correr, ela tá indo correndo. E eu sou fascinado por histórias. Para mim, a história assim é o que faz a gente entender o outro, faz entender muita coisa, ou talvez elimina as expectativas sobre o outro. Quando você entende a história do Sim, outro, você começa a parar de querer mudar ele, começa a entender e receber mais ele como ele simplesmente é. verdade. Então, em primeiro lugar, já obrigado por ter topado estar com a gente aqui, obrigado por você ser vulnerável, abrir teu coração aqui, e eu desejo que você literalmente edifique essa igreja. Todos os dias, Amém. fazem 3 meses já que todos os dias estão sentados aqui, estão ouvindo alguém, né? Essa comunidade aqui, 30, 40, às vezes chega a 50 pessoas, são sempre as mesmas pessoas, e isso que me dá mais motivação de estar aqui. Nos bastidores, por trás dessa live aqui, acontecem muitas coisas, né? Algumas pessoas vêm até aqui, outras mandam uma oferta, as outras pedem para fazer mentoria, as outras pedem para... As outras dão um sofá na igreja no cinema, outras vêm visitar a igreja no cinema. Então, na verdade, essa live aqui, ela sempre está edificando as pessoas de maneira muito diferente e criativa, né? Uma precisa de ajuda com o filho, o outro precisa de ajuda com a pornografia porque ele é pastor, o outro precisa de uma solução porque ele está falido e precisa de dinheiro. E a gente está aqui Uhum. sempre, tipo, jogando a corda, né? Graças a Deus, a gente tem palavra para trazer pessoas de volta a um lugar de esperança. E Amém. essa é a motivação de a gente estar aqui hoje, inspirar, trazer esperança, expectativa, edificar, encorajar. Então, você com certeza hoje vai ser instrumento de Deus para a gente hoje. Então, Amém. você pode se apresentar e em seguida você pode contar para a gente como Jesus entrou na tua história, como Jesus foi parar aí. Obrigado pelo convite, Cal. Eu fiquei assim meio, ah, meu Deus do céu. Vou falar com um monte de gente que eu não conheço. Tô acostumada a falar mais nas lives aqui da nossa igreja, né? E com a nossa comunidade, a gente, tipo, tá super acostumado. Eu falei, ah, meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, caraca, que oportunidade, porque eu acho que eu nunca falei desse tema, tipo, construindo uma linha do tempo sobre a minha vida e quando Jesus entrou. A gente sempre conta testemunhos de partes da nossa vida, né? E eu acho que eu nunca tinha feito essa linha do tempo e falei assim, cara, que oportunidade maravilhosa, né? Ai, já chorei um monte só lembrando de várias coisas. Ontem, Ah, quando eu voltava para casa, eu tava no carro e comecei a chorar um monte. Falei, Jesus, como você é bom para mim. Então, para mim é um privilégio estar aqui, Cal, né? Tu foi uma pessoa essencial na nossa história, na nossa vida. Acho que tu tem essa noção por conta da Igreja de Floripa. Para a gente foi realmente assim transformador tudo que a gente acabou vivendo depois da experiência que a gente teve. E eu acho bem importante. deu uma travadinha aí. Ah, Agora voltou. tá. Foi. Tinha dado um pause aqui também. E então, para começar me apresentando, eu sou Sabrina Moraes. Eu pareço nova e eu sou nova. Eu tenho 27 anos. Eu tô no meu terceiro mês de gestação do Antônio, é um menino. Estou muito feliz. Era um dos grandes sonhos da minha vida ser mãe e ser mãe de alguns. Quero muito ter alguns filhos. Eu sou fonoaudióloga de formação e de profissão. Eu trabalho num consultório atendendo crianças especiais.
e trabalho também numa prefeitura fazendo consultoria e orientações para as escolas. Então, crianças que têm problemas de aprendizagem, no desenvolvimento, eu dou suporte para os professores, para os diretores, faço formação com eles. É uma coisa que eu amo fazer. Também tem bastante a ver com a minha história. Então, eu sei que Deus foi muito bom e por isso que eu quero compartilhar também com vocês. Hoje, a minha rotina se divide bastante entre o meu trabalho e o ministério, que eu sou apaixonada, que é a Igreja no Cinema. A gente construiu uma comunidade aqui em Floripa que tem impactado bastante a cidade. Eu vejo o impacto sempre porque é bem o que tu falou. É uma vida, é uma família. E quando você vê alguém assim, mudando de vida, mudando seus hábitos e conhecendo o que ela realmente é, você vê casais e pessoas tendo filhos. Você acompanha também pessoas que às vezes estavam quase se separando e aí o casamento foi restaurado. Você vê pessoas que perderam o bebê e depois acabaram conseguindo engravidar e tendo filho. A gente participa de tantas histórias, tantas coisas Fantástico. incríveis, que é demais, assim. A Igreja no Cinema aqui de Floripa, o Pedrinho já falou na outra live, a gente tem 4 anos, né? A gente é mais recente que a Inc, lá de Curitiba. Mas a gente tem vivido grandes coisas e estamos felizes, mesmo na quarentena. Eu até digo que na quarentena a gente está se multiplicando. Porque os devocionais com as mulheres, principalmente, eu fico aqui mais como uma referência para as mulheres, né? Eles têm se multiplicado bastante, as meninas estão com muita ousadia, muita coragem aqui, então a gente tem o Wonders, que nem vocês têm aí, que é o evento das meninas, das mulheres, e aqui elas têm multiplicado muito isso. Esse ano a gente sonhava com fazer alguns Wonders e fazer uma conferência aqui também para mulheres. E aí acabou que tudo mudou, só que mesmo assim a gente vê uma ajudando as outras a crescer, tendo palavra, oração, tá tendo revelação. E isso me deixa muito feliz, assim, eu confesso que essa é uma das coisas que mais me deixou feliz nesse período que a gente estava meio parado em casa e sem trabalhar, que agora que as coisas estão mais normalizadas por aqui. Então, deixa eu começar a minha história, começar a minha linha do tempo. Eu tava pensando, assim, por onde começar, né? Eu falei assim, é melhor começar pelos meus pais. Eu sou a segunda filha, filha do meio, de três. Eu tenho uma irmã mais velha, Pri, que também é da Igreja no Cinema. Eu tenho um irmão mais novo que ainda mora com os meus pais. Ele tem 19 anos. Ele é um menino incrível. Menino não, ele é um homem. É que na minha cabeça ainda fica lá. Mas ele é um homem, ele trabalha, ele estuda, ele tá servindo exército. E nessa minha família, quando a gente morava em Lages, porque eu sou lá de Lages, eu sou lá do Frio. Os meus pais, eles se conheceram bem novos, bem jovens, assim, bem adolescentes. Meu pai era muito vida louca, bem marginalzão, bem vida louca, assim, de usar drogas e ter uma vida meio irresponsável. Conheceu minha mãe era bem ingênua, aí engravidaram sem querer querendo. Minha mãe engravidou com 16 anos da minha irmã. E aí, tanto que meus pais são super jovens, minha mãe não tem nem 50 anos ainda. E aí ela engravidou, aquele desespero, vai e vem com meu pai não era um cara seguro, não estava nem aí para a família, apesar de ter vindo uma família enorme, com até uma relativa estrutura em termos familiares, mas financeiros não. E aí eles ficam nesse vai e vem, até que na segunda filha, que sou eu, eles passam a ter um pouquinho mais de tempo juntos e ficar mais fixos e trabalhar e construir as coisas juntos. Ali eles já estavam tentando construir uma casa, mas várias coisas deram errado. Enfim, no ano de 96, eu sou uma criancinha pequenininha de 3 anos e meu pai decide vir para Floripa procurar uma oportunidade melhor de vida. Meu pai vem sozinho, em 96. Ele chega aqui, não tem dinheiro para ficar em lugar nenhum, dorme na rua e vai procurar emprego, acha emprego de garçom. E aí ele trabalha bastante para pagar a passagem para a gente vir. Vem eu, minha mãe e minha irmã, e mora nós quatro num barracão. É assim, bem uma cama de casal para nós quatro. Todo mundo dormindo junto. Meus pais trabalhando horrores. Minha mãe consegue trabalhar de faxineira com o cara do restaurante também. Eu lembro muito disso. Eu lembro de ir no restaurante, que daí pega as comidas, leva para casa, né? Eu lembro de ir no final do expediente do meu pai. E ali meu pai trabalhou bastante. Na verdade, meus pais sempre trabalharam muito. Até hoje, trabalham bastante. E aí eles vão construindo devagarinho. Mas o meu pai continua com velhos hábitos. Ele contou esses dias uma coisa que eu achei absurda, tipo, que ele mentiu pra minha mãe, que ele foi roubado, quando na verdade ele tinha perdido todo o dinheiro num jogo, lá em Canasvieiras, aqui em Floripa. E ele tinha vários problemas
por exemplo, também com jogo. E perdi bastante dinheiro nisso. E a vida dele sempre assim, com vícios e problemas. Até que, ali perto do ano de 2000, entre 99 e 2000, eles reencontram um amigo que eles iam na discoteca quando eram adolescentes mais novos. E esse amigo tinha se convertido, era crente. E ele falou: Ah, Júnior, vamos lá na igreja, né? Vamos lá. E meu pai: Ah, não, nada a ver. Só que meu pai estava muito perdido da vida. E a vida deles muito desgraçada, sabe? Ele tinha duas filhas para criar. Ele era muito irresponsável. A nossa vida era bem miserável, assim, em vários sentidos. E aí o meu pai decidiu ir. Enfim, ele já tinha ouvido falar de Jesus, cresceu na católica, né? Sabia quem era Jesus. Mas ele teve um encontro e ele chegou em casa e falou para minha mãe assim: Ó, eu vou virar crente. Só que eu vou virar crente e vai ter que ser ou da Assembleia ou da Igreja do Véu, porque tem que ser radical comigo. Nossa. Aí foi porque meu pai é bem 880 mesmo. E aí ele foi e a gente ficou na Assembleia de Deus, que foi a minha igreja até pouco tempo. É uma igreja que eu amo, amo mesmo. Foi o meu berço ali, foi quem me estruturou. E a gente congregou ali por bastante tempo, congregações muito pequenas, de 20 membros, 30 membros, congregações bem simples mesmo. E era muito bom. Foi lá, nesse momento, que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus através dos meus pais. Os meus pais, eles tiveram uma transformação tão doida de vida que eu pensava assim: meu Deus, como isso é possível? Eu olhando de fora. Ontem eu tive várias memórias enquanto eu pensava no que eu ia falar. Eu tive vários lapsos de memória dessa fase da minha infância, porque eu estava com 6 para 7 anos. E aí os meus pais mudaram tanto a forma de lidar com os problemas, os vícios que sumiram, né? A união deles que começou a ter, a importância com a família. Parece que meu pai, ele virou homem, sabe? De repente, assim, virou um homem. E aí cuidou da gente. E aí ele sonhou que ele queria ter um menino. E aí sim é que veio meu irmão nesse ano, logo depois de eles se converterem. Ele já sabia que ia ser um menino, ele pediu para Deus, sabia como era o Natan. E aí venham, então nós éramos em três, uma família que já não era muito muito bem financeiramente, agora era com três crianças. Minha mãe sempre diz: loucura. Loucura de pobre querer ter mais um filho ainda. E aí a gente estava em três, e três filhos e mais os dois. Tínhamos bastante dificuldades, mas eu confesso que até essas coisas me fazem hoje pensar muito em provisão, em como Deus é fiel, em como Deus é bom. Então, aquele primeiro ano ali de conversão, onde meus pais conheceram Jesus e eu também conheci através deles, foi muito forte. A gente passou por vários problemas, como doenças. O meu irmão nasceu uma criança com vários problemas de saúde. O meu pai perdeu o emprego, a gente ficou sem grana, tipo, a ponto de não ter comida em casa. Zero, assim. Só que eu era criança, então eu tinha noções muito superficiais. Eu ficava perguntando por que que a minha mãe tá dando café preto pra gente, né? A gente sempre toma um café com leite, o que tá acontecendo? Eu achava estranho, mas comia. Aí a gente comia abacate em todas as refeições. Eu não sabia por quê, mas é porque alguém tinha doado abacate, a gente ia comer abacate, que era o que tinha. E aí foi passando, e eu lembro uma cena que eu não me esqueço, até acho que eu já contei numa pregação. Eu lembro que uma senhorinha que tinha problema no coração subiu o morro numa casa que a gente morava de favor nessa época. E aí ela bateu e falou assim: Ah, irmão Júnior, tá em casa? Daí, que é o meu pai, daí ele assim: Ah, irmã, você subiu até aqui, tu não pode, todo mundo sabe, todo mundo ora pelo problema que você vai ter no coração. Ela: Eu só vim trazer um negocinho aqui. Levou bife, eu não esqueço disso, bife temperado pra gente, perto da hora do almoço. E a gente, tipo, sem comida em casa. E aí foi muito incrível, porque a gente viu uma provisão assim que tipo, ninguém sabia o que a gente estava passando. Claro, poderia saber, poderia ser de outras formas, mas ninguém sabia e tipo, Deus sempre provinha de várias formas. E aí nessa fase que a gente foi crescendo, eu lembro que teve um dia numa escolinha dominical. Minha mãe era professora, ela não curtia muito isso, mas ela era professora da escolinha bíblica dominical. E aí ela ensinou pra gente que tinha que todo mundo aceitar Jesus. Eu falei: pai, mãe, mas eu já aceitei Jesus, porque se vocês aceitaram Jesus, eu também aceitei. Ela falou: não, minha filha, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que escolher quando quer. E aí eu falei assim: ah, então eu quero. Daí eu tinha 7 anos, eu fiz uma oração, e aí eu lembro desse momento, que foi o momento que eu aceitei Jesus. Foi o momento que eu falei: Jesus, você é meu Salvador,
já tinha mais ou menos um ano de conversão à minha família. Falei, eu creio que você é meu Salvador, eu amo você, eu entrego a minha vida. E eu lembro desse momento, domingo de manhã, lá na escolinha bíblica dominical. E aí a gente já vivia essa realidade. Então, eu fui crescendo e em cada momento eu ia vendo mais manifestações, mais encontros, me envolvi bastante com a minha comunidade da igreja mesmo. Então, da igreja local, um bairro. Aí a gente foi para uma igreja que era um pouco maior, porque a gente mudou de bairro, uma igreja de mais ou menos 200 pessoas. E aí eu participava. E logo, pequenininha também. Quando eu tinha cerca de uns 12 anos ali, já tinha passado a fase da minha infância, cantava em coralzinho, fazia coreografia, fazia todas essas tradições de igreja que eu amava. E aí, com uns 12 aninhos, já me colocaram para ajudar a fazer isso também. E eu era apaixonada, adorava fazer tudo que fosse, assim como hoje também eu lido bastante. Deixa eu, Mas, deixa eu só te pode interromper um falar. pouquinho. Eu só preciso acudir aqui um negocinho que ele não tá em casa. Já Ah, volto. sim, com certeza. Só As um minuto. crianças, pelo amor É. de Deus. Por favor. Crianças em perigo não dá. Ainda mais que tem o baby aí. Vai que dá alguma coisa com as crianças, Deus o livre. Tudo certo, tudo sob controle. Ali no seu correr, as crianças estão Ai, ali meu Deus. virando ponto cabeça. Ai, ai, salvou algum de quase cair, Jesus amado. É isso aí. Eu fico preocupada com as crianças, Deus. Ai, ai. Mas enfim, quando eu tava cuidando das crianças já, tinha uns 12 anos, Assembleia de Deus, cresci ali. E aí eu tava já numa fase assim de cuidar de grupinho de crianças e tal. A gente mudou de novo de bairro. E aí a gente nessa igreja também se envolveu com o Ministério Infantil. Aí nessa época eu tinha que escolher que profissão eu ia seguir na vida, porque com 16 anos você é obrigado a escolher uma faculdade para entrar. E aí eu tava lá pensando assim, gente, eu não sei o que eu quero, não, ainda não tenho certeza. Adorava professor, eu gostava, sempre gostei de me comunicar, nunca foi uma dificuldade para mim me expor, por exemplo. Aí eu pensava, ah, quero ser professora. Daí meu pai falou assim, minha filha, meu pai, ele é muito conselheiro, assim, muito, muito, muito. E aí ele, minha filha, pode ser professora, mas primeiro tenta achar uma outra coisa. Ele tinha muito medo de eu não ganhar bem, de ficar insegura financeiramente. Tinha esses medos, normal, né? E aí eu pensei, pensei, conheci uma colega nessa época que era fonoaudióloga. E aí fui na faculdade dela, eu nem sabia que era fono, nunca tinha ouvido na minha vida. E fui trabalhar com isso. Hoje, né? Hoje, assim, olhando para trás, com outra perspectiva, eu percebo, assim, o quanto Deus foi bom no sentido de até aprimorar minhas habilidades, o quanto que eu cuidei de várias crianças na igreja, eu tinha que fazer plano de aula para ensinar, né? Ah, vamos ensinar sobre a primeira Páscoa. Daí eu levava o forninho de casa para a gente fazer os pãezinhos lá na hora, como eles faziam, fazer a receita, para falar da primeira Páscoa, falar do Êxodo. Então, assim, eu tinha que planejar uma série de coisas, eu tinha que pensar em cada fase que a criança estava para ela aprender. E isso tudo me deu muita base para hoje eu ser uma profissional, por exemplo, muito melhor. Porque eu trabalho só com crianças. Só que o meu manejo com criança não veio na minha profissão. Venho antes, venho até mesmo no ministério e na igreja. Então, em tudo eu vi Deus assim, me aprimorando, Deus me encaminhando. Eu tive muitas pessoas na igreja que foram suporte. Eu cresci, né? Depois que a gente conheceu Jesus, assim, a nossa vida mudou muito. Meus pais, principalmente, eles largaram vícios, mudaram de vida, impactaram a vida de muita gente. Então, eu cresci numa história
onde a minha casa, até eu vejo tu falar muito da tua história, né, que a tua casa era de todo mundo. A minha não era tanto quanto a tua, mas a minha casa também era uma casa muito aberta. Então, várias pessoas moraram com a gente, Uhum. várias pessoas tiveram na minha casa dos meus pais, pais, né, um pai e uma mãe. Meus pais sempre falaram que o melhor era para quem viesse. Então, se a gente tinha salame e queijo, e, por exemplo, a gente não comia todo dia, o salame e o queijo era para dar para a visita que chegou, porque tinha que dar o melhor possível para aquelas pessoas, tipo, tinha que servir. E aí você dá a sua cama e você dorme no chão. E eu fui aprendendo isso com os meus pais, o melhor para os outros e faz um café. Então, com 10 anos de idade, com 10 anos de idade, por mais doido que pareça, eu era responsável pela minha casa. Então eu acordava de manhã, ia para o mercado. E aí porque todo mundo trabalhava muito. E aí minha irmã mais velha já trabalhava fora, meus pais trabalhavam, então com 10 aninhos eu tinha que sair, fazer o mercado, fazer a feira, voltar, fazer o almoço, limpar a casa, limpar o quarto de todo mundo. E aí depois do almoço lavar a louça, deixar tudo pronto, era responsabilidade minha. Isso Uhum. com 10 anos, era coisa assim mais doida no mundo. Mas foi uma coisa que realmente a nossa história foi trazendo e que hoje eu colho frutos maravilhosos disso. Uhum. Porque eu aprendi a servir os outros, a servir meus pais e encontrar muito prazer nisso. Para mim não é um cansaço, uma exaustão. Eu tenho um prazer. Tanto que quando eu casei, eu e o Cris, o meu esposo, eu era uma pessoa muito mais tímida que eu. Ele fica sempre mais quieto. Mas ele também tem um coração enorme e a gente sempre colocou no nosso coração. A gente não vai esperar ter uma casa enorme, ter lugar sobrando para abrir nossa casa para as pessoas. Porque eu já tinha aprendido isso de casa e eu trouxe isso lá da minha casa. Então, a gente manteve isso, porque quando Jesus nos encontrou, a gente encontrou isso no coração de algumas pessoas, e aí a gente foi sendo alimentado, e hoje é uma coisa automática, É. servir as pessoas. Tenho bastante prazer nisso. Eu vejo que Deus cuidou da minha vida, e assim como Ele usou várias pessoas para cuidar de mim, para cuidar da minha família, até hoje, extremamente abençoada, extremamente assim, nunca, sempre me sobram em todas as áreas da vida, suporte, até com a comunidade também, isso ficou mais intenso. Mas eu vejo o cuidado de Deus, então eu vejo que eu consigo fazer isso para os outros também. Então é uma extensão, assim, entre o que eu faço hoje na minha vida, na minha profissão, é o que eu consigo servir as pessoas na minha profissão, e o que eu consigo servir no ministério é tudo uma extensão para mim. É tudo que eu aprendi sobre Jesus, é tudo sobre o que Jesus me ensinou, é sobre como ele impacta a minha história, como eu tenho perspectiva, como eu vejo as pessoas e como eu posso ir transformando a história das pessoas. Lá no consultório é com uma criança especial, é com uma criança autista que de repente não falava e começa a falar, né? Mas no próprio consultório eu já recebi convite assim, você pode orar por mim, porque a pessoa sabe que eu sou pastora, e aí ela já pede oração também no consultório. Mas eu vejo assim, Cal, que existem tantos cuidados de Deus que é impossível a gente não ter esse olhar grato, que é um olhar de servir. Não tem como, É. para mim não tem uma relação de diferença entre servir e ser grato, sabe? Quando eu sou grato, eu tenho vontade de servir. É É. meio que Uau, dissociável. muito bom. É fantástico, né? Às vezes a gente tem um vizinho, tem uma pessoa próxima, e a gente vê algumas situações com crianças e a gente às vezes tenta ajudar as crianças de uma família. Só que na É. verdade essa criança, no fundo, ela está implorando para que alguém venha e interfira na cabecinha do papai, né? E aí Sim, eu olho a tua história assim e fico pensando, cara, como sim. foi poderoso que alguém conseguiu mudar as ideias de um cara muito doido, entendeu? É. Porque atrás desse cara tinha uma filha, tinha outra filha, atrás desse cara tinha uma esposa, e eu fico pensando assim, existem lugares na mente de um homem que só alguém de fora consegue acessar. É É, só um patrão consegue acessar, só um amigo lá da própria sinuca, um amigo do futebol consegue acessar nesse cara. é E, verdade. e aí é uma coisa interessante, porque você falou assim, a nossa vida estava destruída. E Uhum, a verdade é, as pessoas estão com a vida destruída. uhum, Só que socialmente a gente é ensinado a disfarçar isso. uhum, Então você não percebe que as pessoas estão com a vida destruída porque elas foram ensinadas pela sociedade a fazer de conta que tá tudo bem. Por é quê? Porque elas verdade. precisam ser recebidas. Quanto mais destruída uma pessoa tá, mais ela vai usar
minimizar isso e falar, não, eu preciso ser aceito, eu já estou destruído, ainda vou ser rejeitado. Então, não, É, vou fazer de conta que tá tudo bem. E aí é a gente isso mesmo. precisava carregar esse olhar sobre a sociedade, olhar para as pessoas durante o dia e falar assim: será que a vida dele não está destruída? Não, eles estão fazendo de conta que está? Será que atrás Uhum. dessa conversa bacana aqui na cafeteria, aqui na padaria, essa mulher não chega em casa agora e vai chorar porque não aguenta o marido dela? E Isso. é poderoso quando a gente simplesmente acessa uma pessoa e fala assim: tá tudo bem com você? Tá bem mesmo? Está precisando de alguma coisa? E é um gatilho, né? Porque quem está precisando ali, a pessoa vai falar: opa, aqui eu posso É, ser eu, aqui eu posso ser eu mesmo, aqui eu posso. Não preciso ser aceito, porque o cara já está me aceitando quando ele pergunta se está tudo bem. Eu é. já fui afirmado, se o cara está falando assim, eu posso te ajudar, né? Então é Uhum. muito importante essa leitura de a gente carregar isso todos os dias, porque imagine, foi uma pessoa que interferiu no teu destino, só que ele tocou teu pai, não tocou você. É, Porque ele não conseguia tocar você com 10 anos de idade limpando a casa, é. né? Então, esse é o evangelho do poder de Deus. O evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. E quando a gente crê, eu fico fascinado, assim, cada culto, cada palavra que eu dou, cada live, eu tenho plena certeza que se uma pessoa ela me escuta, com certeza, aquela que era para ser mãe solteira pelo destino, ela nunca mais vai ser mãe solteira, porque ela entendeu uma coisa conversando comigo. Amém. Aquele que era para ser Amém. um réu, a ser o próximo alcoólatra social, eu tenho toda certeza que o cara ele nem sabe que ele ia ser um alcoólatra, porque isso seria possível na jornada dele. Só porque ele Sim. me ouviu, ele tomou posicionamentos tão firmes que ele vai falar assim: não, 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 não. Isso não vou ser. Né? Então, eu fico percebendo assim nessa constelação que a gente criou no país, com a igreja no cinema, como um movimento, quantos ex-alcoólatras que a gente já tem que eles nunca chegaram no álcool, Que a gente nem sabe, né? só que eles iam É isso chegar. mesmo. Quantos Uhum. bicheiros, quantos viciados em sexo ilícito, ex-viciados em sexo ilícito a gente tem hoje, que na verdade eles nem chegaram nisso, por quê? Porque alguém interferiu, alguém chegou e mostrou um caminho Isso. mais excelente, né? Porque É. socialmente falando, a curva social é isso aí. Vai chegar um dia que, ó, você agora é homem, então ser homem é pegar todas as mulheres. Ó, É. você agora é adulto, então ser adulto é você Uhum. trabalhar que nem um louco para você conseguir ter bastante dinheiro e ser arrogante, ser um cara assim que você faz o que você quiser e não tá nem aí para todo mundo e tal, Não né? é bem isso? E na verdade a igreja ela é uma voz social sinistra, porque ela muda a cabeça de um empresário que é boçal. A igreja tem poder para mudar o coração de uma esposa que nunca perdoava. A igreja É. tem poder para mudar. Ó, Isso. o evangelho é poder de Deus. Se é poder de Deus, não tem problema que É não mude. transformador. Não, É. não existe circunstância irreversível, a Isso menos que a aí. pessoa tenha morrido. Se ela morreu, não dá mais. Mas enquanto há Mas senão vida, ainda há esperança. há esperança, né? Eu creio, e eu creio assim muito, tu falou da questão da interferência, é uma das coisas que a gente mais conversa aqui. Eu converso com as meninas, que às vezes elas falam assim, ah, mas será que eu não vou estar me metendo na vida da pessoa, né? Eu tenho medo de parecer invasiva. E eu falo assim, gente, não, se metendo não, tá Isso, ajudando, tá salvando. é isso aí. Porque essa falta de medo de perguntar mesmo, assim, tá, e tá tudo bem? E como é que tá o casamento? Como é que vocês estão? Ah, e como é que tá com os teus filhos, né? E não ter medo mesmo, porque não crendo que eu sei, né? E eu falei pra elas, eu acho que eu já passei por muito por esse medo de pensar, mano, eu não vou dar conta, né? Eu sou muito nova. O que que eu vou falar com uma mulher que é mais velha que eu, tá casada há mais tempo que eu sobre casamento, né? O que que eu sou louca de pegar e falar alguma coisa? Que moral que eu tenho, que autoridade que eu tenho? Mas eu creio que não venho só da minha experiência. Assim, eu creio na experiência incrível que Deus me deu até aqui e É, que mostrou quanto Ele é fiel. Mas assim como eu vi o quanto Ele é fiel em várias coisas, Ele vai ser fiel também para me dar o que eu preciso entregar para aquela pessoa. Agora, se eu vi uma necessidade, se eu tive qualquer tipo de sentimento, aqui eu falo muito isso para as meninas. Você lembrou de uma pessoa, porque é uma prática que eu tenho rotina. Lembrei de uma pessoa, eu mando mensagem na hora. Eu não acho que é à toa, eu tenho a mente de Cristo, então eu não acho que é aleatório. Eu pensei assim, ó, lembrei dela, vou mandar mensagem. E aí eu já pergunto, e aí, como é que você tá? E aí eu pergunto se é o filho, se tá tudo bem, fala, ó, não esquece, se precisar de oração.
E acontece, semana passada uma menina se abriu para mim e contou umas coisas assim que, nossa, eu jamais imaginava, da mãe, da família, de histórico, de doenças, uma carga extremamente pesada, mas por quê? Porque me interessei, perguntei e fui metida, né, que a gente fala, fui Metida. metida, fui lá e intervi. Só que eu não tenho mais medo, né? Porque de Uhum. fato pode mudar toda uma família. É uma mente que você mudou, como tu falou do meu pai, impactou todo mundo. Pensa que hoje a minha conversão, às vezes eu fico pensando, Jesus, quem que eu seria se não fosse você? Sei lá o que eu seria da vida. Porque foi um impacto tão forte, minha vida é tão associada a Jesus e não existe outra razão, até meu versículo preferido é esse. E eu fico pensando, não tem como. Então imagina se você for essa pessoa, se você for o amigo do meu pai lá, o Paulo, que mostrou Jesus pra ele. O Isso. Paulo, tipo, também era um cara loucão, tinha sido transformado por Jesus e quando conheceu, meu pai falou, cara, vem comigo. E meu pai foi. Então, se eu for essa pessoa pra uma, já tá top demais. Eu não tenho medo de arriscar, né? É. E eu acho que às vezes, sendo cristãos na nossa rotina, principalmente no nosso trabalho, que a gente quer separar bastante profissional, a gente quer ser uma pessoa coerente, né? Tem que ter certos cuidados, mas a gente não pode ter medo de arriscar as oportunidades, de estar disponível. Eu tenho falado muito sobre isso, né? A rede social, às vezes, ela seleciona as pessoas. Eu tenho muito medo disso, de eu ficar seletivo, de eu ficar procurando aqui só as pessoas que querem ouvir X ou Y. E para mim, assim, ó, o reino de Deus é em primeiro lugar. Então, eu quero ser a pessoa mais acessível desse mundo. Eu não quero que alguém pense, a Sabrina trabalha demais, então eu não vou pedir ajuda para ela, né? Ai, não vou incomodar a Sabrina. Não É quero isso aí. transmitir isso para ninguém. Eu quero transmitir acesso total. É isso Porque é aí. isso que eu vi em Jesus. Jesus era acessível para o cara mais top lá, cheio de grana, para o cara político, corrupto, até para a mulher lá que estava totalmente à parte da sociedade. Ele era acessível a todos. Ele conseguia conversar com todo mundo. Então, essa é a minha expectativa de vida, sabe? É isso que eu olho para o meu futuro e para o meu presente. É isso que eu olho Jesus sendo na minha vida também antes. Uma liberdade onde as pessoas sabem que quando elas olham para Sabrina, o que eu quero que elas sempre encontrem é o amor de Deus, é o amor de Cristo que não tem nenhum tipo de preconceito, que não tem nenhum tipo de limite e que tem disposição. Né? E eu sempre peço a Deus para isso, falo, Jesus, me dá saúde, me dá energia, porque eu quero. É o que eu quero viver. Porque é o que eu falei, eu realmente não dissocio hoje muito o ministério, a minha profissão. Eu sou tipo uma pessoa muito mista nesse sentido. De que realmente em todos os lugares eu estou servindo de alguma forma e é o que eu tenho prazer de viver. Então eu quero ter esse impacto que tu falou. Uma mente, uma pessoa e o evangelho vai ser transformador para Ontem aquela eu, família. ontem eu comecei falando na live que todo crente está em ministério integral, né? Não É isso existe aí. aquela dicotomia que fizeram, né? Aquela distinção pré-testamentária, né? Porque até a cruz, sim, até a cruz você tinha Sim. que ser separado, tal, para o ministério, outros ficavam lá separados para o governo, para a política. Mas quando a gente recebe o acesso livre, quando o véu é rasgado e, e toda a glória, toda a terra se enche com o conhecimento da glória de Deus, a glória do Santo dos Santos, que Uhum. era seletiva, que era exclusiva de alguns, é a própria glória que está sobre toda a terra. E isso muda tudo. Porque a glória que antes fulminava, por isso que só alguns podiam entrar lá, é a glória que hoje vivifica. Sim. Por isso que é a vida na terra. Porque a glória, quando Jesus está sendo crucificado e o véu é rasgado, toda a terra se enche com o conhecimento da glória de Deus, né? E eu fico constrangido porque não existe uma tribo indígena hoje que não tenha a glória de Deus sobre a tribo. Questão que como crerão Amém. se não há quem pregue? Como eles Amém. vão saber? Não é saber o que eles não sabem, é saber o que eles já são, né? É Isso é isso o aí. mistério da fé, chegar lá e contar o que já é, não é contar o que Que vai já ser, é. Aham. né? É É isso aí. tipo se falar assim, você sabia que, né, você tem superpoderes? Você sabia que tem dons dentro de você? E já falando para frente aqui, como é que foi para você esse despertamento na vocação pastoral? Porque o pastoreio não é um crachá que a gente recebe, né? É. Ao contrário da religião, a religião ela te faz um plano de carreira. Ó. Você começa cuidando do estacionamento, depois você limpa o banheiro, depois você ajuda no culto das mulheres, depois você carrega a bolsa da pastora,
daí a gente vai te dar um crachá e agora você é pastora. E na verdade a gente entende que isso aí é sistema, né? E nós não É, acreditamos no sistema. Nós acreditamos numa vocação que está dentro das vocação. pessoas. São 5 vocações ministeriais e você deve ter descoberto já um pedaço da sua, né? Que você pode manifestar. E como é que foi esse desejo por isso? Porque enquanto muitas pessoas elas têm traumas, não, eu não quero ser pastor. Não, nossa, Deus o livre. né? Você teve uma experiência que não parece tão ruim como pastora. Sim, Foi, é. na verdade, floresceu. Como é que foi esse processo todo? Cara, para mim é muito forte hoje falar disso. Eu fico bem emocionada porque assim, eu nunca tinha percebido o que que era o ministério, né? Essa questão da vocação, principalmente. Eu fui cuidada, claro, por vários pastores, mas a gente, num sistema meio religioso, a gente tinha um pouco de medo, né? Então, assim, eu via meus pais resolvendo conflitos. O pastor da minha casa era meu pai, né? O sacerdote. Ele sempre dizia: minha filha, você deve obediência a mim, né? Você tem que me obedecer. Então, sei lá, se o irmão falava lá na igreja, assim, lá no ensaio, falava: ah, Sabrina, não pode usar brinco, porque, sei lá, ele pegava um texto aleatório da Bíblia e lia. Eu chegava em casa e meu pai dizia: minha filha, fica tranquila, porque você deve obediência. Meu pai era muito. Ele separava muito essas coisas e ele lia muito a Bíblia. Mesmo sendo uma pessoa extremamente simples, eles não estudaram, mas o meu pai lia muito a Bíblia. E aí eu ligava, pastor, a essa pessoa que, uma, me dava regras, né? Me dava conceitos, ele era uma liderança fixa no lugar, ele morava na igreja. Eu tinha muita admiração, eu tive pastores que eu me apeguei muito, mas era um pouco distante. E eu também tinha uma ideia de que era um trabalho realmente ruim, assim, né? Eu pensava assim: meu Deus, poxa, que ruim, ele abandonou tudo que ele talvez gostaria de fazer para fazer isso. Então, nunca, jamais se passou pela minha cabeça eu estar na posição que eu tô hoje. Jamais, jamais, jamais eu não pensava. Inclusive, eu não sei se tu sabe do meu histórico, eu jurava que eu ia ser cantora, né? Eu jurava que eu ia ser cantora. Jurava. Até quando eu fui aí na tua casa a primeira vez, que a gente foi com todo mundo, e a gente sentou numa mesa, tava eu, a Ju, a Ellen, e a gente falou: ah, a gente canta numa banda, a gente tinha uma banda, né? E a gente canta numa banda, e eu pensava que aquele ia ser o meu máximo no ministério dentro da igreja, até porque eu separava muitas coisas. Aham. E não durou quase nada, assim. A igreja no cinema começou, acho que eu não cantei nem 3 meses, e eu falei: gente, isso não é pra mim, para com isso. É muito empenho para pouco resultado, pelo amor de Deus. E quando eu tive mais conhecimento do ministério, assim, das vocações, eu lembro de não foi um board, foi uma reunião dos lead pastors, e o Pedrinho, ele falou sobre isso. Acho que a gente já estava com 1 ano de INC, mais ou menos, aqui. E quando ele começou a falar das vocações, começou a cair a ficha do que eu já fazia. Só que nunca caiu a ficha. E o que eu fazia com as pessoas, como eu me relacionava com elas, né? Assim, eu sou bem do estilo pastor, eu penso demais no individual, eu penso no cuidado com a pessoa, é cuidado 100%. Eu me preocupo com a história dela, o tanto que ela estava, tudo no nível individual. E eu já não sou tão mestre, talvez assim, quanto o Matheus, por exemplo, é super demais. E eu vejo muito hoje os ministérios em cada um, a vocação de cada um, e comigo foi caindo a ficha aos poucos. Só que hoje eu digo assim, é a minha paixão. Quando foi caindo a ficha, eu falei: cara, não quero nem saber como é que é o nome, né? Se é pastor, se não é. Eu abandonei totalmente os conceitos que eu tinha de pastoreio. Porque eu tive um pastoreio muito distante quando eu era nova. Só o meu pai que era meu pastor de verdade em casa. Porque na igreja trocava, tinha uma rotatividade muito grande, né? Porque é um ministério enorme, a Assembleia de Deus, então tinha uma rotatividade muito grande. E meus pais, eu via que eles não recorriam aos pastores para os problemas. Eu via que eles não cuidavam dos meus pais. Entendeu? Que meus pais tinham que se virar, vamos dizer assim. E Aham. que muito pelo contrário, eu já tive momentos, infelizmente, é claro, isso é totalmente falha ali do ser humano, da gestão, enfim, que eles tinham com a igreja, mas eu vi, às vezes, os meus pais evitando de falar, porque vai que cai na boca de alguém, vai que ele conta para alguém, né? Porque ele contou isso, até tu estava comentando ali, né, da mentira no começo, eu pensei, né? Tem gente que como é que a gente vai pensar que confia se nela já tá falando de alguém pra gente, já tá mentindo ali.
Então, meus pais, eu via eles com muito cuidado. Minha mãe sempre dizia que não tinha que dar conta, que tinha que ser tudo em casa. Então, eu cresci com aquela ideia de que, assim, cara, pastor muito legal, ele cuida da igreja, ele traz a palavra, ele cuida dos cultos, ele tem que cuidar de 3, 4 cultos por semana, ele gere uma igreja, mas ele não é a pessoa que eu tenho que me abrir. Ele não é a pessoa que eu posso contar, ele não é a pessoa que eu vou estar lá. E eu sempre vi assim. E nessa mudança de ministério, a gente indo para a igreja no cinema, a gente construindo a igreja no cinema, eu comecei a ressignificar tudo, até porque a gente, né, um bando de jovenzinhos fazendo uma igreja, todo mundo tentando acertar, todo mundo muito impetuoso, com energia, mas sem, né, saber tanta coisa. E a gente fazendo, a gente percebe o quanto Deus já colocou aquilo no nosso coração, o quanto é natural, o quanto eu realmente não me esforço, como eu falei ali, para cantar. Eu fazia aula de canto, era penoso para ir para ensaio, eu ficava assim, ai meu Deus, tem que ir para ensaio hoje. Chegava no ensaio, eu não conseguia pegar a segunda voz, eu ficava morrendo de vergonha, eu ficava constrangida. Então, assim, ó, era um trabalho enorme para chegar no culto, eu cantar e eu ainda achar que não foi bom. Era horrível. Então, assim, não tinha resultados, assim, vamos pensar numa prática mesmo, né? Eficientes e eficazes. Tinha. Então, quando me dei conta que, enquanto eu estava cantando, eu sempre, a vida inteira, fazia isso de ficar cuidando das pessoas com os meus amigos da escola. Eu lembro eu com 9 aninhos na terceira série, todo aluno novo que chegava e falava: Ó, oi, prazer, meu nome é Sabrina. Uma vez chegou uma menina que vem da Argentina, eu falava espanhol. E eu, oi, prazer, meu nome é Sabrina. Olha só, eu te empresto meus cadernos para você acompanhar. Levei na casa dela, fui lá e peguei, dava carona para ela. Sabe, cuidados com a pessoa foi uma coisa que foi crescendo comigo. Não foi uma coisa que alguém me obrigou a fazer. Não foi Isso. algum plano de carreira que eu fiz. Foi tão natural que quando eu entrei na INC, eu continuei fazendo isso, porque eu fazia na minha outra igreja, só que eu ainda achava que meu ministério é cantar, né? E pronto. Aí quando eu coloquei toda a minha energia em cuidar das pessoas, e aí caiu a ficha que a minha vocação era ser pastor, aí eu fui mais intencional. Aí eu posso dizer que isso que mudou. O que caiu a ficha é que eu fiquei mais intencional. Então eu falei, caraca, é isso mesmo que Deus colocou em mim. Então eu vou É. com tudo, assim. Eu vou fazer o meu melhor com o tempo que eu tenho e vou investir nisso. Tanto que hoje a gente, algumas pessoas aqui da Igreja no Cinema estão fazendo curso, eu quero saber mais, quero conhecer mais. Não porque eu preciso de conhecimento para cuidar, mas porque isso é bom, porque eu tenho prazer, né, no ministério, compartilhar o ministério com as pessoas, assim, da igreja, a vocação. Isso aí. Eu tenho porque vai influenciando. Então, para mim, foi um prazer enorme descobrir que eu não precisava me esforçar tanto assim para ter tão bons resultados. Claro que eu não acredito em esforço mínimo, mas é que o esforço é diferente, é muito mais natural É, e a gente tem mais resultados. muito bom. Muitas pessoas, eu creio, né? Por muito tempo a gente aprendeu que a uns foi dado o ministério disso, a outros ministério daquilo, e a gente achou que foi só para eles e não foi para gente. Mas, Sim. na verdade, eu creio que todo crente tem uma vocação ministerial, porque isso está ligado com a nossa paixão, está ligado com dons, talentos naturais que a gente carrega, né? Uhum. Se um é ensino, que ensine, outro é evangelização, que toque a igreja com essa paixão pelas vidas, se é Sim. apostólico, né? Que abra caminho, que abra novos destinos para que uma congregação inteira tenha futuro, né? Às vezes eu olho Sim. igrejas históricas, elas são maravilhosas, só que elas estão estacionadas no tempo, se tornaram obsoletas, Uhum. né? Justamente porque falta um toque apostólico. Alguém que vai chegar naquela congregação não vai mudar nada nelas, só vai levar elas para um próximo nível Uhum. de influência na cidade, né? Porque não faz sentido a gente fazer culto para crente. Mesmo que o culto, Sim. mesmo que o culto é a comunidade da comunhão perfeita, eu creio nisso. Só Sim. que se um culto não tem impacto social, se a comunhão dos que creem não muda um ambiente, uma esfera social, tem alguma coisa muito errado, né? Porque aí provavelmente se tornou religioso e deixou de ser cidadão, né? Porque todo crente é um cidadão. E Isso toda aí. cidadania é uma função política, né? Então, cristianismo e política é a mesma questão, né? A mesma natureza, porque todo crente é um cidadão. Então, a gente precisa ter uma ação social na esfera natural e uma ação social na esfera
sobrenatural, né? Onde a gente Tá aí. simplesmente consegue viver as duas coisas na quarta dimensão. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, aí vai cair a minha live, que já falta um Tá. minuto para acabar, e aí você Meu Deus. pode responder essa pergunta. Você Tá. já teve um dia difícil, amargo, doloroso na tua vida? E como é que foi esse dia? Como é que foi superar o dia mais difícil da tua vida? A gente já volta aqui, tá bom? Ok. Beleza.